Olá, meu nome é Simone Quintiliano, eu sou astróloga e terapeuta holística e o meu objetivo com esse conteúdo é te ajudar no seu processo de autoconhecimento, autoaceitação e autodesenvolvimento a partir de tudo isso. Hoje eu queria dividir um pouquinho com vocês uma reflexão sobre metas. Como a gente se relaciona com as nossas metas. E eu já queria começar falando que não tem nada de errado com metas, muito pelo contrário. É muito importante que a gente tenha metas, que a gente tenha objetivos, até para a gente conseguir entender melhor que caminho seguir, que escolhas fazer no nosso dia a dia. Então, é muito importante ter metas, é importante sim a gente ter clareza dos nossos objetivos. Essa não é a questão. A questão que eu queria dividir aqui com vocês hoje é a forma como a gente constrói as nossas metas. A gente tem construído as nossas metas de forma realista ou não? As nossas metas, elas mais nos ajudam ou elas mais frustram a gente mesmo? Frustram as coisas que a gente entende que pode alcançar. Porque a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente constrói as nossas metas, de forma que elas consigam nos ajudar a ter melhores direções para alcançar o que a gente quer, o que faz bem pra gente. E cuidado também para que a gente não construa, muitas vezes, metas, tenha objetivos que não são muito realistas, não são de acordo com o nosso contexto, com essa nossa realidade, com o mundo, com às vezes as pessoas que envolvemos nas nossas metas também. E aí, com isso, a gente pode acabar se frustrando. Então, a reflexão que eu queria trazer hoje aqui é muito em cima disso. As suas metas, as metas que você tem hoje na sua vida, que você criou, que você tem criado sempre, elas estão te ajudando ou elas estão te frustrando? É, então, partindo desse ponto de que é importante termos metas, então como que a gente pode construir isso de uma forma muito mais realista, entendendo então o nosso contexto, entendendo quem nós somos. Então, o autoconhecimento, como sempre, é algo que precisa estar na nossa mente. O autoconhecimento é extremamente importante, porque a gente precisa se entender, se conhecer, saber o que é melhor para nós, o que realmente nos preenche em todas as áreas da nossa vida, para que a gente possa construir então essas metas curto, médio, longo prazo, mais alinhado com quem a gente é, mais alinhado com o que a gente veio aqui fazer. Então, é importante ter esse entendimento, é importante olhar para o nosso processo e ver o que realmente faz sentido para a gente, pro momento. Essa questão do contexto, e muitas vezes que a gente também não leva em consideração, porque às vezes a gente está dentro de um exemplo agora, da pandemia. Muitas vezes a gente constrói metas dentro de um contexto muito complicado, muito incerto, e a gente acaba criando, então, até uma ansiedade, porque a gente colocou nossas fichas ali, às vezes, num projeto, numa ideia, num objetivo, e que depende de muitas coisas. E no meio de uma situação como essa, a gente é quase que a gente escolher um caminho para se decepcionar, para se frustrar realmente. Então, olhar o que faz sentido para nós, primeiramente, olhar o que a gente gosta, o que a gente quer é muito importante. Olhar o nosso contexto, olhar também que pessoas estão envolvidas. Às vezes a gente envolve pessoas nas nossas metas e tá tudo bem. Mas a gente precisa ser realistas, precisamos ser realistas. Essas pessoas que a gente está envolvendo, elas estão envolvidas? Está de acordo com o que elas querem também? Elas podem te ajudar? Elas podem fazer parte? A gente precisa olhar isso também. E colocar metas realmente mais possíveis dentro, então, desse contexto, dentro de quem você é, do que você pensa, do que você sente. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente
cria coisas sem analisar tudo isso. E o que que acontece? A gente fica diariamente correndo atrás de algo que fica. Então, é mais ou menos assim: ao invés daquela meta, daquele objetivo, te ajudar a ter um norte, ter uma direção, aquilo faz é que com que a gente fique mais perdido. A gente começa a atirar para todo lado, fazer coisas sem resultados mesmo. E o que era para te ajudar acaba te atrapalhando, acaba te frustrando. Então é importante a gente entender tudo isso, porque as metas, elas são muito importantes nesse nosso processo, porque a gente vai entendendo as fases, vai entendendo. Muitas vezes a gente faz metas e quando a gente começa a colocar em prática, a gente até vê que aquilo nem fazia tanto sentido assim. Ou aquilo não é como você imaginava. Quando você criou aquela meta, teve aquele objetivo, você tinha uma mentalidade, a sua consciência vai mudando, a nossa consciência está mudando o tempo todo, e no meio do caminho você percebe que aquilo não faz tanto sentido, aquilo não é como você imaginava, ou você reforça o que você sentiu. Muitas vezes isso acontece, a maioria das vezes, quando a gente faz de forma alinhada com a nossa realidade, com todas as pessoas envolvidas, o que normalmente acontece é a gente olhar e reforçar, falar, nossa, era isso mesmo que eu imaginava, é isso que eu quero. Então, por isso é que é importante. Esse, essa reflexão, ela é importante porque tanto para você olhar e falar não faz mais sentido, ou você olhar e falar é isso que eu quero para minha vida, faz sentido, ajuda bastante, mas a gente precisa ser mais realistas com todo esse contexto, com o que você está vivendo no momento. Outra coisa que é importante é analisar o que você cria para sua vida curto, médio, longo prazo. Muitas vezes a gente coloca coisas a um longo prazo, mas que a curto prazo a gente já conseguiria alcançar. Então, por que que a gente colocou isso tão longe? Será que não tem alguma crença de que não mereço, de que não consigo? Ou é a sua noção da realidade, das suas habilidades que está um pouco distorcida? É legal também perceber isso, porque muitas vezes tem coisas que a gente já pode, a gente já tem tudo agora que a gente pode fazer. Então, por que não fazer agora? Esse é o momento. Ter esse feeling também é muito importante. Esse feeling de eu consigo fazer agora, então eu vou fazer. E aí, aquela meta de longo prazo, ela passa a ser de curto ou médio prazo e ela ajuda, em vez de frustrar, ela ajuda, porque ela acaba reforçando. E a sensação de colocar um objetivo em prática, colocar algo que a gente acredita e aquilo no nosso dia a dia em ação é um sentimento muito maravilhoso, porque você se preenche do eu posso, eu consigo, é possível. Então é legal a gente fazer essa reflexão diariamente, entender essa realidade, a aceitação. Às vezes a gente também cria coisas na nossa mente porque a gente simplesmente não está lidando com a aceitação das coisas. Às vezes a gente tá vendo os sinais, aquilo tá muito claro e a gente não aceita. A gente quer mudar aquilo de todo jeito. E muitas vezes tem oportunidades incríveis acontecendo no momento e a gente fica preso em querer mudar uma realidade. Então, é uma reflexão que eu vejo, que eu faço muito na minha vida também, porque muitas vezes a minha vida no momento já tem muitas oportunidades e eu fico presa em algo que tá longe, sendo que eu poderia já aproveitar essas coisas desse momento até eu conseguir conquistar. Não quer dizer que você tenha que desistir de coisas que às vezes vai demorar, não é isso. Mas olhar para o que você já tem no momento. O que que você já tem no momento que pode te ajudar? O que que você já pode fazer agora, com o que você tem agora, com quem você é agora?
com certeza você já pode fazer muita coisa. Com certeza, todos os dias temos oportunidade de fazer algo de acordo com o que a gente é agora. Se amanhã você mudar de ideia, tá tudo bem, aquilo serviu de aprendizado, mas já faça algo agora que pode te ajudar, inclusive, a ter essa clareza do seu processo. Muitas vezes, a gente também cria metas grandiosas e a gente coloca na nossa mente de que enquanto não tiver tudo perfeito, eu não vou colocar em prática. E não existe esse momento perfeito. Não existe um momento perfeito. Não perfeito do jeito que a gente cria. Existe um momento ideal, que é sempre agora, para você colocar muitas coisas já em prática. Algumas não é possível, mas muitas coisas você já pode colocar em prática agora. Então, esse é o momento ideal. Muitas vezes a gente fica esperando esse momento perfeito, em que tudo estará perfeito da nossa vida, e aí a gente não faz nada. E eu falo isso por experiência própria. Na verdade, tudo que eu trago para vocês é sempre com um aprendizado meu. Eu gosto sempre de falar de coisas que eu experiencio, sempre, porque aí, como o Osho fala, que a verdade é uma experiência, e eu acredito muito. Eu gosto de trazer aqui coisas que eu experiencio e que eu realmente posso passar para vocês. Então, muitas vezes na minha vida eu fiz e ainda faço, preciso ficar sempre atenta a isso. Eu faço metas, eu tenho objetivos, mas eu me apego a estar tudo muito perfeito na minha cabeça, do jeito que eu acho que tem que ser. E enquanto isso, tem um monte de oportunidades que estão passando na minha frente e eu não enxergo. Ou finjo que não enxergo. E eu poderia já estar agindo e vivenciando muita coisa. Então, percebam se na vida de vocês, em algum momento, vocês também não acabam caindo nessa armadilha de esperar que tudo esteja muito perfeito para você fazer alguma coisa. Porque esse momento pode nem chegar, porque a gente vai mudando, as coisas vão mudando. Então, o que que você pode fazer hoje com o que você tem, com quem você é? E a gente vai aprendendo no processo. Eu vejo isso também muito em várias coisas que hoje eu já coloco em prática, que o meu melhor aprendizado foi fazendo, sempre. Porque durante esse processo eu fui aprendendo, fui melhorando, estou melhorando, estamos melhorando diariamente. Então, faz parte do nosso processo. Enquanto a gente estiver aqui em vida, estamos evoluindo, estamos melhorando, estamos aí nesse processo realmente, é uma jornada. Então, coloque em prática, mas se conheça, use esse seu autoconhecimento para saber o que que é bom para você, e vai colocando em prática, pouquinho a pouquinho, sendo realista também, trazendo a aceitação de quem você é, do seu momento, do contexto mundial, que seja. Mas coloque em prática. Coloque em prática o que você acha que é certo para você, respeitando também o seu momento, respeitando as pessoas, e tudo isso com certeza vai te dando cada vez mais forças para você continuar nesse processo, continuar fazendo. Cada vez que a gente coloca os nossos talentos no mundo de uma forma bem alinhada, aquilo vai dando muita força para a gente continuar fazendo, fazendo e fazendo. Então, eu espero que essa reflexão tenha ajudado, que a gente realmente se conheça cada vez mais, que a gente crie metas mais realistas e que possam nos ajudar e não nos frustrar. Porque quando a gente cria coisas que estão muito desalinhadas com quem a gente é, quando a gente cria metas muito desalinhadas com o momento, que estão muito fora da aceitação de um monte de coisa, é um belo de um caminho para a gente se frustrar. Então, queria trazer essa reflexão, porque todos nós temos muitas habilidades, temos muitas coisas para melhorar também, mas se a gente
traz uma reflexão diária, o orar e vigiar para tudo isso, com certeza as nossas escolhas cada vez mais vão ficando mais acertadas, a gente vai trazendo força, vai entendendo o momento, o nosso momento, o momento das pessoas, e isso com certeza ajuda o nosso processo, flui muito melhor e a gente consegue colocar os nossos talentos aí no mundo. Gratidão.